De acordo a nosso programa, então, esta será a primeira mesa. Vamos a seguir a sequência de apresentação que está na programação. Então, eu vou apresentar rapidamente os membros desta mesa. O professor Marcos Díaz Marzá é doutor em Filosofia pela Universidade Complutense de Madrid. É professor nessa mesma universidade no Departamento de Lógica e Filosofia Teórica. Sua tese doutoral esteve centrada na análise dos problemas das relações entre felicidade e liberdade, no marco de um estudo sobre significado de ontologia histórica em Foucault. Entre suas instâncias de pesquisa, cabe destacar seu passo pela Universidade de Hamburgo, pela Universidade dos Andes, Venezuela, como professor visitante. É membro do grupo de pesquisa Metafísica, Crítica e Política, e da Rede Iberoamericana de Estudos Foucaultianos. Entre suas publicações destacamos os livros Modificações, Ontologia Crítica e Antropologia Política no Pensamento de Foucault, Lei e Ser, Direito a Ontologia Crítica em Foucault, Foucault, a Questão do Direito, livro que do qual é co-editor, junto com José Luís Pardo. O professor Hélio Rebello, aqui do meu lado, é professor de Filosofia da Universidade Estadual Paulista, trabalha com ontologias contemporâneas, entre elas as ontologias históricas de Foucault. A gente tem uma longa amizade de muitos anos, então é um prazer estar com ele aqui. Meu nome é Sandra Caponi, eu sou professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora de CNPq. Eu trabalho na área de Filosofia e História da Ciência, particularmente História da Psiquiatria, e eu vou trabalhar hoje com essa temática. O livro que recentemente saiu publicado, meu, se chama Loucos e Degenerados, e é da editora Fiocruz. Bem, eu acho que com isso vamos a dar início, começando pelo professor Marco, continuando pelo professor Hélio, e cada um tem 30 minutos, entre 20 e 30 para falar, ok? Vamos a deixar as perguntas para o fim das apresentações, e a Isabel vai me ajudar com o controle do tempo, certo? A Isabela vai me ajudar com o controle do tempo, faltando 5 minutinhos. Assim. Jovem. Obrigada. Muito obrigado. Quisiera, en primer lugar, disculparme por mi incapacidad para expresarme en lengua portuguesa. Bueno, afortunadamente el portugués y el español son lenguas hermanas, por lo que espero puedan seguir mi exposición. Trataré de hablar despacio, aunque yo siempre hablo muy deprisa, pero voy a tratar de hablar despacio. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, quisiera agradecer a la comisión organizadora de este evento mi invitación, y en particular al profesor Pedro de Sousa. No puedo sino felicitarme por participar en un encuentro como este, de esta magnitud y esta calidad. ¿De qué se trata en mi intervención? En mi intervención quisiera hacerme cargo de la siguiente cuestión. En la entrevista La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, Foucault presenta la idea de una efectiva práctica de la libertad de carácter político, que en tanto efectiva libertad difícilmente podría considerarse una forma de assujettissement, de sometimiento, como relación de sí consigo, y por tanto difícilmente podría considerarse como esa variante del gobierno de sí, digamos, heterónoma, que al fin y al cabo no es sino una forma de lo que Foucault llama el gobierno de los otros. De acuerdo con la distinción que Foucault establece en el sujeto y el poder entre dos sentidos de la palabra sujeto. Sujeto sometido al otro mediante el control y la dependencia, sujeto sometido a sí mismo mediante el conocimiento, la conciencia de sí, y de ese modo sometido a un otro. Del mismo modo, quisiera mostrar el sentido preciso de esta práctica de libertad y su significado político,
desde el momento en que, de acuerdo con las declaraciones de Foucault en esta entrevista del año 1984, no parece que ella pueda ser confundida o reducida, esta práctica de libertad, sin más a resistencia a la dominación, en el marco de una estrategia de enfrentamiento, y por tanto no parece que pueda ser confundida o reducida sin más a práctica de liberación, bajo la presuposición de un cierto esquema de la política, que no es sino el de la política como guerra continuada por otros medios. Y en este sentido, quisiera analizar las implicaciones políticas y jurídicas de la distinción que Foucault establece entre prácticas de liberación y prácticas de libertad. Unas implicaciones que Foucault en ningún caso explicitará y desarrollará, pero que yo quisiera intentar explicitar y desarrollar, tratando de despejar una vía de lectura en el pensamiento del último Foucault, en la que cabe apreciar, en palabras de un compañero mío de mi universidad, Pablo López Álvarez, el creciente abandono por parte del pensador francés del maximalismo antiestatal exhibido con anterioridad y una aproximación hacia la consideración de la limitación legal de las prácticas del poder. Abandono y aproximación por las que el discurso Foucaultiano tendería a incorporar crecientemente, cito a Pablo López Álvarez, la realidad del derecho y la idea de límite como elementos de la contestación política, en un gesto por el cual el Estado puede convertirse en receptor de la demanda de modificación del régimen vigente. Desde aquí cabría definir, si no en Foucault, desde luego sí a partir de él, no solo la idea de una resistencia jurídica e internacionalista, que también, frente a la dominación de los estados gubernamentalizados, como encontramos en el texto sobre Croissant y en el texto también frente a los gobiernos, los derechos humanos, sino también cabe encontrar a partir de esta nueva vía de investigación la noción de una cierta libertad política y por tanto no frente a la política y como resistencia a la política, que analizada a partir del hilo conductor de lo que quiero llamar un gobierno de sí propiamente Foucaultiano, inseparable para este pensador del ethos crítico, nos ha de conducir a una reconsideración de la soberanía y de la soberanía política bajo condiciones críticas. Y ello en estrecha relación con las declaraciones de Foucault en esa entrevista, La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, según las cuales no solo la ética y la crítica constituirían elementos imprescindibles para la definición de las prácticas de libertad sin dominación en los espacios políticos. Prácticas de libertad que constituyen un poder y que Foucault considera formas de relación e interacción humanas en condiciones de igualdad o, como dice Foucault, de simetría. No solamente la ética y la crítica son elementos imprescindibles para garantizar este tipo de relaciones e interacciones, sino también, dice Foucault, el derecho, que se presenta ahora de un modo un tanto sorprendente y frente a otras épocas de la producción Foucaultiana como un instrumento necesario para darnos formas válidas de convivencia tanto individual como colectiva en la definición de esas prácticas políticas de libertad, bajo condiciones de pluralidad y de respeto a esa pluralidad. Es de este asunto del que quisiera ocuparme principalmente, por tanto, en mi intervención, de lo que podríamos llamar la exigencia jurídica implicada en una práctica de libertad política o en un gobierno de sí político al margen de la dominación, o que al menos haya de operar con el mínimo de dominación posible, no al margen del poder, sino al margen de la dominación, no al margen del poder como un modo de acción sobre acciones, en condiciones de simetría. O dicho de otra manera, en mi intervención, arrancando de las declaraciones de la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, pero visitando otros textos del último Foucault, quisiera rastrear la idea de una práctica de la libertad o de un gobierno de sí que, en condiciones de pluralidad y de respeto a esa pluralidad, se habrá de concebir como idéntico a un gobierno de los otros y, por tanto, como el ejercicio de una voluntad que es una voluntad política, cuya formación dependerá en Foucault, como en Kant, de la existencia de espacios de crítica libre y pública en los que opere un dire vrai, un decir la verdad y un decir verdadero, que no es tanto
un decir la verdad de la política cuanto un decir la verdad a la política. Un dir bre en el que lo que se halla en juego no es la cuestión de la política, sino la cuestión de la constitución de un sujeto político, no de un sujeto de conocimiento. O, como he dicho antes, la formación de una voluntad política, que en condiciones de pluralidad y en un mundo limitado como el nuestro, no ilimitado sino limitado, exige un blindaje jurídico e institucional. Ahora bien, si el gobierno de sí propiamente Foucaultiano, más allá de las ilusiones de una soberanía arcaica o premoderna, es un gobernar con los otros o un gobierno de sí idéntico al gobierno de los otros, entonces será necesario comprender que este gobierno de sí no puede en ningún caso considerarse la condición ética de un gobierno de los otros, una forma de relación consigo a la base de una relación con los otros. Es decir, un gobierno de sí fundamentalmente ético, en la forma de lo que Deleuze llamaría el pliegue de la fuerza, que se hallaría en el origen del gobierno de los otros. Y esto no puede ser así, a mi juicio, entre otras cosas, habida cuenta de que en tal relación de gobierno, así concebida a partir de la idea de una ética originaria, se trataría, al fin y al cabo, de dominación, de un cierto despotismo, tanto más eficaz y productivo cuanto más racional, contenido, calculado y controlado. Se trataría de esa forma de gobierno que se ajusta a lo que me gustaría llamar el modelo Alcibiades, tal como lee Foucault el Alcibiades de Platón y la relación allí entre el gobierno de sí como condición del gobierno de los otros. Frente a ello, el gobierno de sí Foucaultiano, de matriz kantiana, no griega, comprendido como el ethos de un no ser gobernado de tal modo, no un no ser gobernado en absoluto y tampoco un no ser gobernado tanto. Un no ser gobernado tanto es justamente la forma de gobierno propio del liberalismo. Liberalismo como independencia de los gobernados en un espacio donde el mercado es la verdad. El gobierno de sí Foucaultiano, inseparable de un no ser gobernado, lo es de un no ser gobernado de una cierta manera, de una cierta forma. Esa forma que implica justamente el gobierno despótico pastoral. No ser gobernado de una cierta forma es no ser gobernado de esa forma que implica, insisto, gobierno despótico pastoral, secularizado y multiplicado en sus agentes en sociedades como la nuestra, donde el empresario de sí mismo campa a sus anchas. El empresario de sí mismo sería en el fondo, en el marco de esta comprensión del gobierno pastoral secularizada, una oveja. Entonces, como digo, frente a ello, el gobierno de sí Foucaultiano de matriz kantiana, comprendido como el ethos de no ser gobernado, de un cierto modo, desplegará no tanto la originariedad de la ética por relación a la política, sino la cooriginariedad. El sistema de la libertad del que hablaba esta mañana el profesor Diego Sardiña, el sistema de los irreductibles que son al par indisociables, la cooriginariedad del gobierno de los otros. Implicará, por tanto, la identidad entre el gobierno de sí y el gobierno de los otros. Una identidad que exige, en condiciones críticas, es decir, en esas condiciones en las que hemos desesperado de todo proyecto político dominado por la idea de una unidad política sustancial o de un orden concreto, Foucault dice, no hay semántica política común. Esto es importantísimo. En un mundo en el que la pluralidad es originaria, somos absolutamente diversos, cada uno de su padre y de su madre, de tal manera que no cabe hablar de una semántica política común. Parece que entonces la única manera de componer la convivencia política pasa por la mediación del derecho. Es decir, pasa por un primado de lo jurídico respecto de toda comprensión de la organización política que bien puede considerarse un legado vía Kant de la Ilustración en su pensamiento, en el pensamiento de Foucault. Un legado sobre el que apenas hemos meditado y que podría sentar las bases de una vía de investigación Foucaultiana, discúlpenme la impertinencia, de carácter republicano.
en absoluto liberal o neoliberal. Salto muchas páginas. En la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad encontramos una serie de declaraciones Foucaultianas un tanto sorprendentes. Declaraciones que comportan un abordaje diferente de la cuestión de la resistencia y de la ética, tal como esta era planteada en el curso ampliamente referenciado en esa entrevista, Hermenéutica del sujeto. En este curso Foucault señala lo siguiente, en Hermenéutica del sujeto, el curso del 82. No hay otro punto primero y último de resistencia al poder político que la relación de sí consigo. No hay otro punto de resistencia al poder político que la relación de sí consigo, o sea, la ética. En la entrevista, la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, Foucault va a declarar justamente lo contrario a lo que había declarado en Hermenéutica del sujeto. Foucault dice: no creo que el único punto de resistencia posible al poder político, entendido como dominación, entendido justamente como estado de dominación, radique en la relación de uno consigo mismo. O sea, exactamente lo contrario de lo que decía en el año 82 en Hermenéutica del sujeto. ¿A qué se está refiriendo Foucault aquí? ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Unas líneas antes, y en un contexto de discusión en que se trata de distinguir entre relaciones de poder en libertad y estados de dominación, Foucault va a definir de un modo muy preciso lo que considera el problema del poder. El problema aquí del poder no estribaría en la disolución de las relaciones de poder en un espacio de comunicación perfectamente transparente. Problema y solución estos pertenecientes al orden de la utopía. Porque no puede haber sociedad, sostiene Foucault, sin relaciones de poder. Es más, esto no solo sería imposible, una sociedad sin relaciones de poder, sino tampoco deseable. Pues frente a una tradición obstinada que Foucault va a identificar ahí en Sartre, nuestro pensador va a desactivar el supuesto de que el poder es el mal. Pero entonces, si el poder como relaciones de interacción no es el mal, ¿dónde está el problema? Incluso podríamos decir, ¿dónde está el mal? Foucault responde: el problema no es el poder, que en primer término va a comprender como una dimensión constitutiva de las relaciones humanas. Ahí donde hay relaciones humanas hay poder como relaciones de interacción, como relaciones de interacción de carácter estratégico. El problema está en la dominación. De ahí que el asunto no sea tanto evitar las relaciones de poder, cuanto la Constitución dice de estados de dominación, es decir, de evitar la reificación de las relaciones de poder por instrumentos políticos, militares, sociales, en un estado de bloqueo en el que no existiría, dice Foucault, simetría en la relación y, por tanto, posibilidad de reversibilidad e interacción. Foucault ilustra esto con diferentes ejemplos: la dominación masculina en los siglos XVIII y XIX, la relación amorosa, la dominación en la relación amorosa y en la institución pedagógica. Pues bien, para evitar la constitución de tales estados de dominación, en los que operaría una disimetría, una cierta desigualdad, se precisarán, dice Foucault, de la ética, es decir, de la práctica de sí, e igualmente dice de la crítica y de las técnicas racionales de gobierno. Pero también, y esto es lo que quisiera subrayar, Foucault declarará la necesidad de incorporar instrumentos jurídicos para la definición de las prácticas de libertad sin dominación, o con la mínima dominación posible en los espacios políticos. Cito a Foucault: el problema no es tanto intentar disolverlas, las relaciones de poder, en la utopía de una comunicación perfectamente transparente, sino darse las reglas de derecho, las técnicas de gestión y también la moral, ethos, la práctica de sí, que permitirán en estos juegos de poder jugar con el mínimo de dominación posible. Inmediatamente después, concretando a través del ejemplo de la institución pedagógica la idea de un ejercicio de poder sin dominación, Foucault apuntará: el problema es más bien saber cómo se evitará en estas prácticas de libertad, donde el poder no puede no jugar y donde no es malo en sí, los efectos de dominación.
creo que hay que plantear este problema en términos de reglas de derecho, de técnicas racionales de gobierno y de ethos, de práctica de sí y de libertad. Poco después, Foucault insistirá una vez más en esta función del derecho, al considerar la evicción de la dominación, el evitar la dominación en los juegos de poder en libertad, el punto de articulación, dice, de la preocupación ética y la lucha política por el respeto de los derechos. 3 menciones, por tanto, al derecho en un breve espacio de tiempo, y en todas ellas el derecho, lejos de comparecer como un elemento perteneciente a la dimensión de la utopía o de la ideología, la representación jurídico-discursiva del poder, tal como se expone en el primer volumen de la historia de la sexualidad, se revela más bien ya no como una ficción, sino como una realidad. El derecho ya no es una ficción, sino una realidad, y el derecho no es una ficción que es un instrumento de dominación. Es una realidad imprescindible para evitar la constitución de estados de dominación. El derecho en estos textos que acabo de leer parece tener un estatuto nuevo y una función diferente en relación a otros periodos. Se inscribe ahora en el campo de articulación real de las relaciones sociales, comprendidas de un modo diferente, me parece, a otras épocas. Como relaciones de poder en libertad, en un campo político que ya no parece ser el de una omnímoda dominación necesaria que inhabilitaría para la resistencia y la acción. Del mismo modo, el derecho aparece también como un instrumento de liberación imprescindible, dice, en la lucha política, concebida ahora increíblemente, si consideramos las declaraciones de otras épocas, como lucha por el respeto de los derechos y no como lucha frente al derecho. Y no como lucha frente al derecho y esgrimiendo un cierto contradiscurso en relación al discurso jurídico-político. En otra época, la lucha política se articulaba como lucha frente al derecho y esgrimiendo un cierto contradiscurso, como digo, en relación al discurso jurídico-político. El discurso antijurídico de la política como guerra continuada por otros medios, en cuya genealogía, que Foucault va a tratar en el curso Hay que defender la sociedad, va a otorgar especial relevancia a uno de los representantes de la oposición aristocrática en el final del reinado de Luis XIV, Boulainvilliers, en cuyos textos, y esto a mí me parece muy importante para entender el nuevo planteamiento y el desplazamiento en relación con la cuestión del derecho y el poder, en cuyos textos Foucault va a rastrear el origen del discurso histórico, genealógico y antijurídico de la nación o de la sociedad, es decir, de los órdenes concretos sustanciales frente al Estado. O sea, el discurso de la resistencia frente al Estado tiene una genealogía muy definida que Foucault localiza en la oposición aristocrática frente a la soberanía en tiempos de Luis XIV. Ese discurso antijurídico, histórico y genealógico, ese discurso movilizado, dice, cito, Hay que defender la sociedad, por la pasión casi erótica por la historia, que sería el discurso propio del pensamiento de la derecha en Francia. Este mismo tipo de genealogía del discurso de la resistencia lo hace, por ejemplo, los zurdos, cuando muestra que el discurso de la resistencia tradicionalmente es un discurso conservador, no es un discurso de izquierda, es un discurso de derechas. Es un discurso de derecha. Bueno, pues el nuevo planteamiento ya no es el de una lucha, ya digo, frente al derecho, sino por el respeto de los derechos humanos. Y ahí me parece que la cosa cambia bastante en relación a esto, ¿no? Y del mismo modo, el derecho ahora ya no se va a determinar como una representación, ¿no?, como una suerte de ideología que enmascare estados de dominación real y al servicio de la dominación, sino como un límite real a la dominación. El derecho ahora es un límite real a la dominación. Y por tanto también como algo destinado a evitarla. Se precisan ahora reglas de derecho en el nuevo planteamiento, no para consolidar y extender la dominación, sino para impedir la dominación. El derecho ya no es un instrumento de derecho, tal como aparecía, por ejemplo, en el curso Hay que defender la sociedad, o tal como aparecía en la voluntad de saber.
Es decir, ya no es esa cobertura ideológica, la cobertura ideológica de la libertad y el pacto de las libertades que encubre y hace posible una dominación fundamental. Ahora la libertad es una realidad, igual que el derecho. Libertad y derecho ya no tienen el estatuto de la ficción, que era el estatuto que tenían en Hay que defender la sociedad, por ejemplo, sino que tienen el estatuto de una realidad. Por ejemplo, en el texto sobre Khorasan, vamos a extraditar a Khorasan, Foucault habla del derecho como una realidad frágil y preciosa para luchar contra la hipertrofia gubernamental de los estados actuales, es decir, de los estados neoliberales, porque hipertrofia gubernamental de los estados se da ahí y solo ahí donde el mercado es el principio de esa articulación hipertrófica del gobierno. Y todo ello no evitará que unas líneas más adelante Foucault redoble su crítica a la concepción jurídica del sujeto. Redoblará su crítica a la concepción jurídica del sujeto, unas líneas más adelante. Más, me parece, en un marco de análisis donde lo que estará en cuestión no será en ningún caso el derecho, sino el sujeto. Esa concepción de un sujeto fundamentalmente pasivo, en términos políticos, modelada a partir de la forma jurídica, que lide su actividad, su carácter relacional y su intervención transformadora en el juego del mundo. En suma, que lide su libertad política, en sí misma política. Que el derecho, en esta nueva perspectiva, no ha de recortar, sino garantizar, al limitar no la libertad, como libertad ante todo de opción y no de acción, sino al limitar la dominación que arruina las opciones de todos y todas. O como dice Foucault, la dominación que arruina la simetría en las relaciones de poder. A partir de estas declaraciones encontramos elementos en el dispositivo textual Foucaultiano para armar una teoría del poder político como institución que no implique una concepción jurídica del sujeto, pero tampoco ni una concepción disciplinaria ni biopolítica del mismo. Ni disciplinaria ni biopolítica. Bueno. Tengo que ir cerrando, no sé muy bien cómo hacerlo porque estoy básicamente empezando. Habría que entender una idea importante, voy a terminar, voy a respetar el tiempo. Vamos a ver. O sea, es importante entender aquí una cosa, que el derecho no solo constituye un instrumento para la liberación en condiciones de dominación, sino que opera también como un elemento positivo para la definición de prácticas de libertad en espacios políticos, ya no concebidos como espacios de dominación, sino de una cierta libertad política atravesada y posibilitada por relaciones de poder. Como digo, estas se comprenderán en esta consideración más matizada como juegos estratégicos en libertad constitutivos de las relaciones humanas. Juegos de interacción que suponen libertad, pero una libertad, y esto me parece muy importante, que ya no se concibe, como en otros textos del pensador francés, como la condición de una dominación productiva. En este sentido, Foucault me parece que va mucho más lejos que en el sujeto y el poder. En el sujeto y el poder, Foucault distingue dos modos de sujeto, como acabo de decir, pero son dos modos de sujeto sometido. Y esos dos modos de sujeto, la violencia por un lado, o sea, dos modos de sometimiento, la violencia por un lado y por otro lado el poder. Pero ahí la suposición que gobierna ese trabajo es que poder es dominación. La libertad es la condición de las relaciones de poder, ahí definidas también como interacción, pero bajo la presuposición de que el poder es dominación y que por tanto no se sale de la dominación y que por tanto las prácticas de liberación en una estrategia de enfrentamiento encadenan
con otra forma de relaciones de dominación que son las relaciones de conducta. De tal manera que seguimos ahí en el esquema de la política como guerra continuada por otros medios. La estrategia de enfrentamiento que comporta la liberación no da paso a un espacio libre de dominación, da paso a una nueva dominación que se perpetuará y extenderá en la medida en que se estabilice y organice en la forma de relaciones de conducta, que exigen libertad como su condición, porque no puede hacer dominación productiva más que ahí donde esa dominación tiene por condición la libertad. Pero es que en la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad el esquema cambia. El esquema ya no es violencia, dominación, violencia, dominación, violencia, dominación. El esquema es liberación, que implica violencia, como toda liberación. Es inútil sublevarse, implica violencia, pero ¿a qué da paso la liberación? ¿A una nueva dominación? De tal manera que la historia se concibe necesariamente como la historia de la dominación, la historia que progresa de dominación en dominación. No, abre un espacio sin dominación, un espacio de libertad política sin dominación. Y en esas condiciones, en los que se trata de un gobierno de sí y de una práctica de la libertad en condiciones de pluralidad, no hay otra manera de articular eso más que echando mano de lo que Foucault dice que hay que echar mano, del derecho. En condiciones de pluralidad originaria, donde todos somos absolutamente diferentes, no podemos ser tan ingenuos de pensar que la amistad o la ética pueden ser configuradores de política. Si estamos pendientes de la libertad o de la ética, estamos perdidos. Porque eso exigiría, en el caso, por ejemplo, de la ética, que todos fuéramos virtuosos. Que todos fuéramos virtuosos y que todos ejerciéramos ese pliegue de la fuerza que hace posible la relación con los otros. Como eso, en condiciones de finitud, no es posible, va a venir ahí el derecho para garantizar que en condiciones de una palabra libre y pública se forme un gobierno de sí que es idéntico a un gobierno de los otros. Es decir, una voluntad política. En fin, iba a contar muchísimas cosas más, pero no tengo tiempo. Lo siento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu tenho o prazer de estar com vocês hoje aqui nesse evento que começa hoje e promete bastante. E eu agradeço a organização do evento por tudo ter transcorrido desde o primeiro contato com muita gentileza e muita organização. Parabenizo então a todos os organizadores por esse acontecimento. Bom, a minha fala, e na verdade, devido ao tempo, nós não temos muito tempo, é apenas a colocação de um problema, assim como o colega Marco apresentou. Eu também não vou poder me estender muito, então eu vou apenas colocar o problema que me trouxe até aqui hoje, cujo título é História e Práticas de Liberdade em Foucault, Topologia Temporal.
Eu fiz esses slides que eu vou mostrar aqui em inglês, embora eu fale em português. Por quê? Porque a gente nunca sabe, no encontro internacional, a diversidade de línguas que a gente vai encontrar. Então, a gente apela para a nossa língua franca, atualmente. Bem, bom, meus estudos sobre Foucault, que são já bastante antigos, né? Tem uma série deles, eles são relacionados principalmente com questões da ontologia contemporânea e também da filosofia da história. Por exemplo, conceitos que todo mundo conhece como episteme, relações de poder, práticas de si, em geral não me interessam muito como marcadores para a prática, seja ela de pesquisa ou política, não é? A minha pesquisa, ela está centrada em como estes conceitos Foucaultianos apresentam uma concepção de história que lhe é própria. Não é? Bom, não é segredo para ninguém que todos os livros de Foucault são livros históricos. Então, meu problema é que tipo de concepção de história eu encontro nos livros de Foucault, diante, por exemplo, de grandes filósofos da história clássicos, como Hegel, Nietzsche, Heidegger e outros. Né? Bom, e justamente um dos problemas históricos, como todos os principais conceitos de Foucault trazem, tem a questão da prática de liberdade. A prática de liberdade, então, que é o tema norteador desse congresso, ela me convidou, me inspirou a pensar o conceito de história, que tipo de ideia de história está presente neste conceito. Bem, bom, então, algumas questões sobre o que é liberdade em Foucault, que na verdade eu não posso desenvolver, o colega anteriormente desenvolveu, eu vou aproveitar um pouco da fala dele, não é? O conceito então ficou um pressuposto que eu não posso desenvolver. Em primeiro lugar, para Foucault, a liberdade não é algo utópico. Ela não está numa terra além desta, depois desta, uma terra da libertação, que estaria além de uma era de servidão e escravidão. As práticas de liberdade de que fala Foucault são constituídas a partir do presente. E somente assim elas se tornam experimentos, práticas válidas. Não é? E elas se desenvolvem, as práticas de liberdade, em confronto ou em relação direta, num corpo a corpo, com relações de poder. Então, para Foucault, não é? Isso é importante. A ideia de liberdade Foucaultiana não se desvincula da ideia de relações de poder, não estão além delas. Pelo contrário, a liberdade, as práticas de liberdade se constituem no interior de relações de poder à medida que essas relações de poder se alteram. Então, podemos dizer, para sintetizar essa ideia, que Foucault ele propõe uma ideia agonística de liberdade. Em que sentido? No sentido de que a liberdade, ela se constitui, ou as práticas de liberdade se constituem basicamente no tempo presente, que não é um tempo utópico, pelo contrário, é um tempo distópico. Depois eu vou falar mais sobre essa noção de distopia, que é muito importante também para os conceitos históricos Foucaultianos. Então, utópico. A liberdade de Foucault não é utópica, não é aquilo que está além disto aqui. A prática de liberdade em Foucault é distópica, quer dizer, ela está aqui e desloca o que nós somos.
Bem, tem exemplos do Foucault, mas eu não vou me alongar muito, né? Aí também o Dreyfus e o Ravenov, justamente a ideia de que as práticas de liberdade são agonísticas, é um comentário do Dreyfus e Ravenov, né? Que Foucault, a partir de uma análise que eles fazem do Foucault. Bem, agora o problema que eu venho desenvolvendo, então, não só com Foucault, mas também com outros autores, né, se constitui dentro do que eu uso um termo Foucaultiano. Foucault criou o termo ontologias históricas. Então, esse problema sobre a questão da história em Foucault, de como as práticas de liberdade funcionam, são um elemento, são um problema daquilo que o próprio Foucault chamou de ontologias históricas, que é um termo que por si só merece um comentário muito longo, já que aparentemente contraditório. Bom, mas esse não é assunto agora. Bom, então, a ideia de liberdade Foucaultiana, que é uma ideia agonística, né, ela deve se desenvolver a partir da relação do intercâmbio entre relações de poder e as próprias práticas de liberdade. Quer dizer, como isso acontece? Quer dizer, como práticas de liberdade surgem em meio às relações de poder. Esse é o problema. Certo? Bom, para explicar, responder esse problema, pelo menos inicialmente, é necessário, então, discutir a questão do tempo e da história, do tempo histórico, basicamente. Né? E, justamente, a resolução das práticas de liberdade como práticas históricas que acontecem num tempo real, num tempo histórico, e nos afetam, e nós lidamos com essas práticas de alguma maneira, não é? E isso, o segredo disso, pelo caminho que eu venho seguindo, está num velho problema Foucaultiano que foi deixado muito lá atrás, na época do primeiro Foucault, Arqueologia do Saber, que é o problema da descontinuidade histórica. Então, colocando o nosso problema de uma maneira mais específica, eu diria o seguinte, que o conceito Foucaultiano de descontinuidade histórica, ele pode nos dar uma pista de como as práticas de liberdade se tornam práticas historicamente vigentes e não práticas utópicas. As práticas de liberdade são algo que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso presente, e não algo que nós simplesmente desejamos ou ansiamos. Não é? Bom, existem várias passagens na obra de Foucault em que ele vai tratar do problema da descontinuidade. Só para resumir o problema, quer dizer, desde essa época, final da década de 60 e década de 70, o Foucault ele já surge com essa ideia de que a história é descontínua, certo? Bom, ele herda essa ideia lá dos mestres dele, que faziam história da ciência, história da medicina, Canguilhem, principalmente. Certo? Bom, mas aí ele produz história da loucura, a ideia de que a loucura tem, desde o final da Idade Média, 3 idades. Idade Renascimento, Idade Clássica e Idade Moderna. E que essa temporalidade histórica é descontínua. Bom, aí ele publica esse livro, fica muito famoso, e é um livro de história. E os historiadores começam a pegar no pé do Foucault. Falar assim, perguntam para ele, estou teatralizando um pouco, né? Perguntam para ele, ora, mas o que é essa descontinuidade? Onde você vê a descontinuidade? Porque todas as práticas históricas mudam de um período para o outro, da Idade Clássica para a Idade Moderna. Isso é absurdo. Nós somos historiadores, então nós queremos ver o documento que mostra isso. Colocam então o Foucault numa saia justa. Né? Aí ele participa de vários debates com os historiadores,
e ele sai com ele consegue resolver isso. Ele diz assim: olha, aqui, a descontinuidade histórica não é algo abstrato, não é, diz ele aqui, um vazio entre... Desculpa, descontrolei aqui. Não é um vazio entre o evento, entre os eventos, mas um conjunto de transformações específicas diferentes diferentes entre si e constituídas, agregadas de acordo com padrões de mudança, de dependência. E a história é a análise descritiva e a teoria dessas transformações. Então, em suma, Foucault está dizendo assim, para os historiadores, isso é um debate dele lá, tete a tete, né? Ele falou, olha, o que eu estou dizendo com descontinuidade não é simplesmente um corte na história irracional, um vazio, a partir do qual tudo mudaria. Não é isso. A descontinuidade é um lugar habitado, é o lugar da transformação. Certo? Bem. Então, o que nós podemos dizer a respeito dessa topologia Foucaultiana da história, basicamente até agora? Primeiro, que a descontinuidade não é um vazio irracional em uma monótona continuidade da história. Pelo contrário, a descontinuidade é o que permite que a descontinuidade é o que permite, o que faz com que a continuidade seja uma forma de mudança. Uma autora Foucaultiana, importante, que recentemente, uma das únicas que tentou resolver esse problema, que ficou, como eu disse, parado lá no Foucault, lá atrás, ela resume numa fórmula, que a continuidade é uma descontinuidade contínua. Quem cunhou essa frase foi a Judith Revel. Então, em poucas palavras, eu parto da ideia de que a questão, ou melhor, todos os conceitos históricos, que são práticas de si, práticas, relações de poder, práticas discursivas e práticas de liberdade, para nós entendermos a vigência temporal, histórica desse conceito, a gente tem que apelar para um conceito de descontinuidade, como diz ali a Judith Revel, continuidade como descontinuidade contínua. Essa terminologia parece um pouco estranha, mas é justamente esse o desafio que eu tenho, de explicar como isso funciona. Em outras palavras, como nós vivemos isso temporalmente, isso que ela chama de uma continuidade descontínua. Ou seja, como nós vivemos as práticas de liberdade, para que elas sejam efetivas. Porque aí, vejam, a questão toda é falar de práticas de liberdade como elas acontecem, através de uma temporalidade concreta, e não de uma temporalidade abstrata ou utópica. Bem, então, eu chamo a minha apresentação de hoje topologia não apenas em um sentido metafórico. Topologia é um estudo do espaço, quer dizer, espacializar as relações de tempo para a gente explicar. Eu uso topologia no sentido estrito. Topologia é um ramo da geometria que existe desde o século XIX, que vem se desenvolvendo até hoje, certo? E o problema básico da topologia matemática, é entender como pode existir transformação contínua
de formas, de objetos geométricos, formas, como as coisas podem evoluir ao longo do tempo a partir da sua forma. Então, basicamente, eu fui buscar nesses autores, que são da topologia, informações para tentar voltar ao problema da descontinuidade e continuidade em Foucault. Porque esse é o problema também da matemática, né? Aliás, problemas matemáticos que não são estranhos ao Foucault. Existe um texto sobre o a priori histórico em Foucault, estudando a origem dele na matemática. Bem, então, essa é uma imagem que eu utilizei aí, mas que ela reproduz um conceito básico de topologia de um filósofo do final do século XIX, um filósofo americano chamado Charles Sanders Peirce, que é mais conhecido pela semiótica, mas ele era matemático também. Bom, e estuda geometria. Bom, ele colocou as coisas da seguinte maneira: imagina que num quadro eu faça com um giz um risco. Quando eu faço o risco no giz, o risco no quadro negro, eu tenho duas continuidades ali. A continuidade de fundo, que é o quadro negro, e a continuidade da linha de giz. Duas continuidades. Ele diz o seguinte: olha, isso é o suficiente para você fazer uma descontinuidade. Por quê? O encontro entre a continuidade do quadro negro com a continuidade do giz, o limite, as bordas e fronteiras entre uma e outra continuidade, isso para ele é descontinuidade. Então, isso é basicamente um conceito de topologia, ou seja, como uma descontinuidade surge do encontro de duas continuidades. Isso nos coloca, então, aqui em sintonia com a terminologia da Judith Revel para o Foucault, que a continuidade para o Foucault é uma continuidade descontínua. Essa figura aqui, do Peirce, que eu usei um gráfico, não é dele, não foi ele que desenhou, ele descreve isso por palavras. Aí eu peguei uma imagem para ilustrar. Isso daqui é uma continuidade descontínua. Tem duas descontinuidades, mas elas são descontínuas entre si. Então, a partir dessa figura 1, a gente pode começar, então, uma análise da descontinuidade, da continuidade descontínua de Foucault, a partir dos meios técnicos de topologia. Né? Então, dos meios técnicos que a topologia clássica e contemporânea nos coloca. Né? Então, eu peguei aquele mesmo quadro ali. Não tá. Aqui. Aquele mesmo descrição do Peirce, né, da descontinuidade como encontro de duas descontinuidades, e aí eu mapeei aí as dimensões do tempo. A linha, não é, que o Peirce chamava, aliás, de linha de identidade, é o presente. É uma continuidade, então, cronológica. A passagem do presente, onde nós estamos agora. Certo? Isso é uma continuidade. Agora, à medida que essa linha passa, duas outras continuidades estão presentes aqui. Uma é futuro e outra é passado. E onde está a descontinuidade? Justamente aqui. Não é? Nas fronteiras do presente com o passado e do presente com o futuro. Essas fronteiras são descontínuas. Então, aí nós temos mapeado, de uma certa maneira, aquilo que nós podemos chamar, né, de continuidade descontínua, né, de acordo com as dimensões do tempo. Bom,
Então, agora a próxima questão, seguindo aí a nossa metodologia topológica, é o seguinte: tá bom, então, nós até concordamos com você, depois nós vamos pensar em casa, professor, melhor, mas vamos dar um voto de confiança para você. Existe descontinuidade entre passado e presente, passado e futuro. Desculpa, presente e passado e presente e futuro. Agora, exatamente o que acontece nessas fronteiras? Você disse anteriormente que o Foucault falou que descontinuidade é transformação. Então tá. Então agora você vai ter que mostrar, a partir de meios da topologia, que é a sua metodologia de trabalho, que nessa descontinuidade presente, passado, presente, futuro, tem transformação. Senão, eu estou fugindo do Foucault e falando de outra coisa. Mas eu estou aplicando ao Foucault essa metodologia, não a outro, ou a outra ideia. Bom, aí novamente, o outro conceito do Peirce. Olha aí. Não dá para eu podia ler o texto dele, que é muito interessante, mas é o seguinte. Ele diz o seguinte. Ele diz, em resumo, ele diz assim: quando eu desenhei aquela linha no quadro negro, na verdade, não foi aquilo que eu desenhei, quer dizer, não é aquilo que está ali. A gente tem que olhar de perto, tem que usar uma grande microscópio, uma lupa, e aumentar aquela relação de descontinuidade entre o passado, entre o presente e o passado, e o presente e o futuro. Então, se nós aumentarmos essas fronteiras de descontinuidade muito, o que nós vamos encontrar? Que essas fronteiras, tanto do presente para o passado, quanto do presente para o futuro, que estão aqui agora, no presente, essas fronteiras estão no presente, elas são habitadas por uma infinidade de possíveis. Então, essa granulação aqui no interior da oval amarela, ali, no interior da oval amarela, significa que as fronteiras descontínuas do presente com o passado e o futuro são habitadas por uma miríade de possibilidades. Certo? É óbvio que você tem aí possibilidades a partir do futuro e do passado para o presente. Essa é uma questão delicada e complexa, porque se nessas fronteiras que o presente descontínuas, que o presente conduz, existem possibilidades, como diz o Peirce, isso ele não diz, aí eu tive que procurar em outros elementos de topologia, mas afinal, essas possibilidades ou são do futuro para o presente, ou são do passado em relação ao presente. Então, o modo de afetar o presente dessas possibilidades que habitam as fronteiras do presente também são diferentes. Mas esse é um desenvolvimento complexo que hoje eu não vou ter tempo de fazer. Bem, mas já para terminar, porque o meu tempo está curto, eu estou colocando apenas o problema, novamente, mostrando como o Foucault, a questão da descontinuidade em Foucault pode ser tratado em termos temporais, de acordo com recursos da topologia. Bom, mas vejam, até aí, eu estou ainda, como se diz, colocando o problema. Por quê? Até agora, eu só falei da continuidade, descontinuidade, apenas no sentido do tempo comum, tempo do relógio. Eu ainda não falei do tempo histórico, que é o que interessa para o Foucault. O Peirce, nenhuma topologia que eu conheça, embora existem lógicas temporais bastante interessantes, nenhuma delas desenvolve a questão do tempo histórico. Então, a minha grande aposta, embora eu não tenha chegado ao final desse estudo, esse é um estudo ainda em andamento, a minha grande aposta é se o Foucault, em
ele pode dar um presente para o próprio desenvolvimento da topologia, que seria um tipo de topologia que não foi desenvolvida hoje, que não é do tempo comum, mas do tempo histórico. Bom, então, para terminar, eu vou dar algumas ideias de como o Foucault encaminha essa questão, como essa questão da topologia do tempo pode ser aplicada ao tempo histórico, segundo Foucault. Então, esse daí é um outro. Esse aqui, à direita de vocês aí, tem aquele esquema da descontinuidade do Peirce, né? Lá, a linha branca é o presente contínuo, acima da linha branca é o futuro, também contínuo, e o passado contínuo. E as bordas, os limites entre a linha branca e a linha preta, desculpem, a linha branca e o quadro negro, certo? Aí você tem as descontinuidades, certo? Bom, aquela imagem lá à esquerda de vocês é como Foucault desenvolve esse esquema. O esquema do quadro negro, eu disse para vocês, é um esquema puramente temporal, do tempo do relógio. Agora, já o esquema Foucaultiano do quadro do lado direito, do desenho do lado esquerdo, desculpem, é como essa relação de continuidade e descontinuidade se comporta no tempo histórico, não mais no relógio. Esse esquema aí é uma adaptação de um desenho que o Deleuze fez do livro do Foucault, que eu adaptei. Inclusive, o Deleuze ele fala que, embora ele não, o Deleuze ele usa a palavra topologia carnal para explicar a relação da história em Foucault, certo? Então, bem, basicamente, para terminar, o que a topologia lá do lado esquerdo, que é a topologia histórica de Foucault mostra, é que lá em cima, não é? Do lado de cima, que seria o futuro, você tem uma temporalidade. Essa temporalidade, não é? Ela vai criar uma dobra do presente. A linha então que se dobra ali, preta, agora fazendo uma espécie de saco ali. Essa linha do presente, então, ela sofreu uma deformação para o interior. Isso é uma dobra, não é? O que significa essa dobra? Essa dobra é a explicação topológica de como, na ideia de história Foucaultiana, o tempo, que é a simples passagem do relógio, se torna tempo histórico. Então, a ideia de dobra do tempo, que é um termo deleuziano para explicar a ideia de tempo em Foucault, a dobra explica como é possível que exista dentro do tempo história e que dentro da temporalidade se constituam, aconteçam coisas. Só para terminar, um outro exemplo, né? Olha aqui, aí também utilizando o esquema do Foucault, lá em cima o tempo, embaixo a história. Agora, vejam, número 1, ali, o que é o número 1? Deleuze chama de linha do fora, é o tempo. O 2, aqui do lado esquerdo e do lado direito. 2 é a zona estratégica, como chama o Foucault, aí que se situam as práticas de poder. E 3, aqui nesse nível mais baixo do diagrama, 3, né? Aí que você tem as práticas de saber, são estratos, né? Então, e além disso, lá no limite entre a linha dobrada do presente e o futuro e o interior dessa linha que é o passado, você tem a zona de subjetivação, certo? Ou então, é só para colocar o problema, a partir daí eu ia mostrar, que é o que eu faço aqui em outros textos que eu já escrevi, aonde situam as práticas de liberdade dentro desse esquema. Obrigado.
Bem, então eu vou falar um pouquinho sobre este tema da psiquiatria e as práticas de liberdade. Eu queria começar com na verdade, os slides são só imagens, não tem texto. São só algumas imagens para coisas que eu gostaria de mostrar para discutir. Então, no ano 1981, a convite da Escola de Criminologia da Universidade de Louvain, Michel Foucault ministra um curso sobre a função da confissão na justiça, que logo será publicado nesse livro, né? Obrar mal, dizer a verdade. Ali Foucault afirma que a confissão é um ato verbal por meio do qual um sujeito faz uma afirmação sobre o que ele mesmo é, se compromete com essa verdade, situando-se em relação de dependência a outro, a quem deve obediência, e modificando, por sua vez, a relação que ele tem consigo mesmo. É nesse marco que eu gostaria de trabalhar a questão da psiquiatria. A pergunta que Foucault se propõe responder é: por que esse afã de enunciar discursos de verdade sobre si mesmo, mesmo que se sabe que não existe confissão que não implica ou não suponha algum custo? Tomando como ponto de partida esse texto, proponho analisar um fenômeno cada vez mais frequente na sociedade contemporânea. A tendência recorrente a enunciar uma verdade sobre nós mesmos em termos psiquiátricos, particularmente neuropsiquiátricos. Mais especificamente, proponho entender de que modo opera o que eu gostaria de chamar aqui de uma hermenêutica psiquiátrica de si, como estratégia de inteligibilidade de nossos comportamentos e sofrimentos. Foucault inicia esse curso fazendo referência ao relato de um caso clínico apresentado pelo psiquiatra Loré no ano 1840. Um paciente, a quem ele denomina A, é conducido por Loré a uma sala reservada para as duchas. E é nesse momento e nesse lugar que se inicia um estranho interrogatório. O psiquiatra le pede ao paciente que reconheça que as histórias de perseguição que ele relata não são mais que invenções, que fabulações. Pede-lhe, enfim, que enuncie frente à sua autoridade que ele se reconhece como louco. O paciente se nega a aceitar esse diagnóstico e ali se inicia uma sucessão de perguntas intercaladas com ameaças e com exposição a duchas geladas, que somente concluirão quando o paciente manifeste publicamente seu acordo com o diagnóstico proposto pelo psiquiatra. A partir do momento que, depois de uma sucessão de duchas geladas, o processo terapêutico, o paciente afirma: sim, senhor, tudo o que eu falei não são mais do que loucuras, o processo terapêutico já pode ser considerado como bem sucedido. Nesse momento, o paciente renuncia a exercer o governo sobre si, situando-se em posição de obediência em relação à figura do psiquiatra, único que detém o conhecimento científico capaz de restituir a razão perdida, dominar as paixões e evitar atos violentos. Instala-se assim uma exigência de obediência a essa figura que, por conhecer a verdade, terá a capacidade de governar e dominar o paciente. Algo nesse relato que não perde atualidade. Hoje ninguém deve, como em tempos de Loré, utilizar duchas ou outras estratégias radicais para forçar a um indivíduo a verbalizar verdades sobre si referidas à sua saúde mental. Pelo contrário, a enunciação de verdades sobre nós mesmos parece haver se transformado numa tecnologia de subjetivação que, pela mediação do saber psiquiátrico, é reivindicada e reclamada, inclusive em termos jurídicos. A figura nebulosa e apavorante da loucura disipou-se num conjunto de diagnósticos psiquiátricos referidos a sofrimentos e comportamentos cotidianos. Esses diagnósticos, estabelecidos por procedimentos ambíguos y epistemológicamente frágiles, puede ser o DSM o algún otro procedimento, se transformaron, entre tanto, en llave interpretativa a partir da qual
lemos e analisamos nossa subjetividade. Hoje, o discurso de verdade da psiquiatria adota o modelo neurológico e neuroquímico, de modo que nossas emoções, nossos comportamentos, que eram considerados antes próprios da condição humana, tais como ter medo, como ter vergonha, como sentir tristeza, ou como a timidez, e essa é uma imagem da portada do livro de Christoph Lamb Shyness, que é timidez, passaram a ser vistos como sintomas de uma doença psiquiátrica, cuja causa seria um suposto desequilíbrio neuroquímico, nunca confirmado, e sua terapêutica seria um psicofármaco capaz de restabelecer o equilíbrio perdido. No curso ministrado em Louvain, Foucault procurava entender de que modo saberes como a psiquiatria ou a criminologia se transformaram em um marco privilegiado para interpretar nossos comportamentos e atitudes a ponto de exigir certos enunciados de verdade sobre nós mesmos. Trata-se de compreender por que razão, citando a Foucault, e de que modo o exercício de poder em nossa sociedade, o exercício de poder como governo dos homens, demanda não só atos de obediência, mas também atos de verdade que os indivíduos governados devem dirigir a si mesmos. Esta dimensão política do saber é o que está em jogo quando, no governo dos vivos, Foucault tematiza o conceito de regimes de verdade. Dirá que falamos de regime político para nos referir a sistemas de regras que obrigan aos indivíduos a aceitar a autoridade do soberano, a regime jurídico para nos referir a instituições que obrigan aos indivíduos a someterse à lei. De igual modo é possível falar de regimes de verdade que impõem crenças, atos de fé. Isto é, a aceitação irrestrita do que deve ser reconhecido em um momento histórico como verdadeiro. Trata-se da obrigação imposta aos indivíduos de aceitar como verdadeiros certos enunciados definidos por instâncias tão variadas como a religião, a fé, a crença, o saber ou a ciência. Cada um desses regimes de verdade, uma denominação que logo Foucault abandonará a favor do começar a falar de jogos de verdade, terá suas estratégias de imposição e de obediência, seus rituais de divulgação e de reprodução. Falar de regime de verdade implica muito mais que falar de imposição ideológica de enunciados falsos ou de enunciados que possuem um valor de verdade duvidoso. Foucault se propõe mostrar que a aceitação e a reprodução de aquilo que em um momento e em um lugar é considerado como verdadeiro exige a criação de sistemas de regras e instituições capazes de obrigar os indivíduos a aceitar essas verdades, assim como também a reconhecer a autoridade de aquele que as enuncia. Trata-se de saber como os jogos de verdade podem estar ligados a relações de poder e a processos de subjetivação. Não é pela simples força de evidência que a verdade científica se impõe. Entre a enunciação da verdade e sua aceitação, é necessário que exista alguma mediação. É preciso que existam mecanismos que levem ao sujeito a afirmar: se a ciência define que algo é verdadeiro e evidentemente verdadeiro, citando a Foucault, eu aceito. Ou, também em palavras de Foucault, ante a verdade eu me inclino. Se é certo que a verdade obriga, será necessário analisar os mecanismos, as estratégias institucionais e discursivas que em cada momento foram postas em prática para criar a obrigação de nos reconhecer no campo da psiquiatria. Como afirma Foucault, não há rei da geometria. Isto é, não é necessário um excesso de poder para que possam realizar-se operações no campo da geometria, embora existam regras e normativas. Pelo contrário, como afirmava no poder psiquiátrico, sí existe rei da psiquiatria. E porque essa figura resulta essencial, resulta essencial à construção do saber psiquiátrico. Resulta fundamental que exista alguém como Lorier, quem se reconhece como senhor da loucura, único capaz de identificarla e dominarla. O regime de verdade próprio da psiquiatria implica um sistema de regras
e instituições que obrigam os indivíduos a aceitar a autoridade do psiquiatra e a aceitar suas prescrições. Así, existen ciertos modos de clasificar los sufrimientos psíquicos que debemos aceitar, otros que debemos excluir. Recoñécense determinadas intervenciones terapéuticas y determinados métodos de diagnóstico como válidos y otros se rejeitan como inválidos. As verdades da psiquiatría se impõem de tal modo que sua não aceitação nos situa indefectivamente no lugar da ignorância, da loucura ou da negação. Esse regime de verdade implica a existência de tecnologias de governo sobre os homens, que van das duchas geladas de Loré à prescrição de antipsicóticos atípicos hoje, que se sustentan en un conjunto de instituições e normas que lhe conferem legitimidade, na medida em que se afirma que a doença mental é uma doença como qualquer outra. Ou, em palavras de Foucault, na medida em que a doença mental foi incorporada ao mesmo campo institucional que qualquer outra doença. No entanto, ao longo da história é possível identificar 3 instrumentos que permitiram o exercício do saber e do poder psiquiátrico que não aparecem na medicina geral. Eles são o interrogatório, a hipnose e as drogas. De modo que, ali onde a história da psiquiatria fala de uma revolução farmacológica ou psicofarmacológica, provocada pela descoberta dos neurolépticos, Foucault falará de permanências e continuidades. Lembrando o poder psiquiátrico, Foucault decía, un elemento muito conhecido y que a historia da psiquiatría cubrió con un silencio significativo, as drogas, esencialmente o opio, eran, é obvio, como ocorre con as drogas actuais, un instrumento disciplinador evidente, reino da orden, da calma, da imposición do silencio. Debemos dar un paso a máis e nos perguntar pelo modo como ese regime de verdade opera já non como eixo articulador do goberno dos outros, mas como uma forma de estabelecer un goberno sobre nós mesmos. Comprender as diferentes articulações existentes entre as tecnologías de governo, de poder, as tecnologías de saber ou procesos de dever e dicção, e as tecnologías do eu ou procesos de subjetivação. O interrogatório realizado por Loré põe en evidencia uma das formas que adota a articulação entre governo, subjetividade e verdade. Uma exigência que se articula em torno desta questão. O que é essa obrigação de enunciar a verdade sobre si que se impõe a todo mundo, inclusive aos loucos, se eles querem ficar normais? Foucault dirá que a hermenêutica de si da patrística retorna no século XIX com os procedimentos de interrogação psiquiátrica e com o surgimento de uma preocupação jurídico-médica por identificar a periculosidade criminal. A estrutura que caracterizaba a hermenêutica de si propia do cristianismo retorna de outro modo, na medida em que para Foucault o exame psiquiátrico constitui essa heteroveridicção que substitui a confissão. Parece-me que a través da maneira como o exame psiquiátrico se desenvolve no século XIX, vemos como uma lente de aumento que estava presente e oculto na necessidade da confissão, dice Foucault. Tanto na hermenêutica cristã de si, como no que denomino aqui hermenêutica psiquiátrica de si, existe um discurso com valor de verdade que permite a mediação entre o governo dos outros e o governo de si, exigindo, por um lado, enunciação de uma verdade sobre nós mesmos em termos psiquiátricos e, por outro, o sacrifício de si, pela obediência irrestrita às prescrições médicas. Tal como ocorre no momento, do mesmo modo que ocorre no momento da penitência. É nesse marco que podemos situar hoje a enunciação das verdades sobre si a partir das neurodiversidades, na medida em que, no campo da psiquiatria, a oposição entre o normal e o patológico hoje adota a forma da distinção entre sujeitos neurotípicos e sujeitos neurodivergentes. Essas duas são duas publicidades de um antipsicótico, o primeiro antipsicótico chamado Toracine, que são do ano 1954, a primeira, e 56, a segunda.
Eu queria mostrar somente para vocês ver até que ponto esse conceito, essa ideia de Foucault, a imposição do silêncio fica clara. A partir da toracínio que se conquistou é que as salas dos hospitais psiquiátricos, como se vê na primeira imagem, ficam calmas, tranquilas, que as pessoas não tirem as roupas, que não queiram fugir, que não tentem, ficam completamente disciplinadas. Essa é a palavra. As salas indisciplinadas desaparecem. E na publicidade do ano 59 é uma mãe que está tentando lidar com uma filha que está atando ela, não sei se dá para ver, mas a mulher está toda enrolada com uma corrente e a filha está como uma índia querendo queimar a mãe. Mas agora a mãe, depois de que vai tomar Butisol, que também é um antipsicótico, vai ficar calma, tranquila e vai poder lidar com essa situação. Inclusive também o antipsicótico vai permitir que a mãe volte a fazer o café da manhã feliz. Now she can cook breakfast again. Cosa que antes no conseguía hacer. Pequeños ejemplos de cómo aparecen esos rasgos de disciplina, esas estrategias disciplinares no campo da psicofarmacologia. É preciso, então, analisar y desmontar los procesos pelos quais somos compelidos a nos identificar con ciertas verdades científicamente establecidas y socialmente aceitas, reducindo a diversidade de modos possíveis de construção de nossa subjetividade a identidades psiquiátricamente cristalizadas, que eu vou chamar aqui de neuroidentidades en un sentido completamente diferente ao que utiliza Ross, como llave interpretativa única de eso que no somos y de aquello que podemos ser. Y esto es desembarazarse da hipótesis fundamental da hermenéutica de sí, que é a que debemos encontrar en nós mesmos uma verdade que está oculta, que debemos descifrar como se descifra un libro profético. Esa hermenéutica psiquiátrica de sí, como procedimento de atribuição de identidades, mostra en sua repetida y cotidiana repetição que nos procesos de governamentalização no existe somente un exceso de poder de un lado y una completa ausencia de poder de otro. Indica que siempre existe entre aquellos que son gobernados una estructura que os volta gobernáveis. As neuroidentidades definen susceptibilidades fixas y cristalizadas, obedientes às verdades enunciadas pela psiquiatría que no deixan margem para o exercicio do cuidado de sí, ni para o conhecimento de sí. Pues do que se trata es de desequilibrios neuroquímicos y de terapéuticas compensatorias, de obediencia y de disciplina, de una subjetividad alheia ao campo da ética, na medida en que entendemos por ética a práctica refletida da liberdade. No entanto, as relações dos suxeitos con os xogos de verdade que percorren a historia da psiquiatría no se limitan necesariamente a creación de neuroidentidades. Existen otros modos de subjetivación que fueron construidos como respuesta a esos jogos de poder. Espacios nos quais o sujeto se constituye de una manera activa a través de prácticas de sí, prácticas que no son, citando a Foucault, alguna cosa que o propio individuo invente, mas esquemas que ele encontra na sua cultura, que le son propuestos, sugeridos por su cultura. Existen también diversas experiencias de resistencia que no precisan sustentarse en una utopía de una externalidad a relaciones de poder, que no se sitúan en un espacio de no poder o de plena libertad. Se trata de experiencias concretas como estas aquí, que permiten crear espacios, estrategias capaces de impor reglas, técnicas de gestión, prácticas de cuidado de sí, que se oponen a los jogos de poder existentes no campo da psiquiatría. Las prácticas de liberdade son múltiples y variadas. Além das lutas pela desmanicomialización, que son las más conocidas, ya no inicio da llamada revolución psicofarmacológica se multiplicaban estrategias de fuga y de resistencia. Desde los pacientes que ocultaban la medicación, que es el caso de estos pacientes, simulando aceitarlas, hasta los que se negaban a obedecer a figura de autoridad de los psiquiatras. En muchos casos, como en este caso concreto, esas prácticas generaron respuestas
novas estrategias de poder como resposta. Neste caso concreto, o que nos encontramos é a aparição de uma nova droga, é um antipsicótico líquido que justamente para dar resposta a estos que se chamaban simuladores, pacientes que simulaban tomar a medicación, mas no tomaban, aparecen de manera líquida para ser misturada con os alimentos sin que os pacientes saiban. Esas prácticas de liberdade foram também de outro tipo, surgiram em outros espaços, nas comunidades de usuários, por exemplo, na criação de cooperativas de saúde mental, de usuários de saúde mental, experiencias artísticas, como que foi iniciada por Nice da Silveira no ano 40 ou 50 e que hoje se multiplican en diferentes espaços de acción cultural, particularmente en experiencias artísticas y culturales como Radio Nicosia o Radio Colifata. Por otra parte, como respuesta aos dispositivos de segurança e anticipación de riscos tan propios da sociedade contemporánea, que posibilitou o macizo proceso de medicalización de sofrimentos cotidianos y de psiquiatrización da infancia, se multiplicaron procesos jurídicos de pacientes y de familiares por efeitos colaterais de antipsicóticos muito utilizados. Aquí no Brasil se utilizan muitísimo, como a risperidona, por efeitos adversos como hiperprolactina y crecimiento de mamas en crianças, homens y adolescentes. Hiperprolactina es que los meninos comienzan a tener leite nos peitos, meninos de 12 años, después que toman esa droga. Uma última experiência que eu gostaria de resgatar aqui é a criação de grupos como os ouvidores de vozes, os hearing voices, cujo princípio essencial é que ouvir vozes ou ter alucinações não é necessariamente um sintoma de loucura ou de doença, que não é necessário mudar, nem apagar, nem silenciar as vozes, nem eliminá-las da vida das pessoas, mas sim explorar de que modo elas se vinculam com a vida dos ouvintes, permitindo desenvolver um relacionamento mais fecundo, mais tranquilo, mais produtivo entre os pacientes e suas vozes. Isto é, práticas que supõem, poderíamos falar de outras, mas essas são algumas práticas que supõem não a renúncia de si, mas um exercício de si mesmo, através do qual o sujeito procura elaborar-se, transformar-se, atingir certo modo de ser. Um cuidado de si que supõe, implica práticas de liberdade referidas a si mesmo e à relação que os sujeitos mantêm com os outros. Para concluir, quando reducimos nossa subjetividade a neuroidentidades, eu sou fóbico, eu sou bipolar, eu tenho déficit de serotonina, enfim, muito comum. Meu filho tem TDAH. Quando reducimos nossa subjetividade a essas neuroidentidades, quando esse nós que somos se restringe a diagnósticos ambíguos e a desequilibrios neuroquímicos supostos, essa aceitação terá implicações éticas, tanto éticas quanto políticas. Retomando aquí lo que Ian Hacking llamó de efecto looping, debemos nos interrogar en qué medida ese saber, ese régimen de verdad y esas terapéuticas que a ellos están asociadas permiten construir modos de subjetivación múltiplos, libres y plurales, y en qué medida esos diagnósticos, esos rótulos, esas terapéuticas pueden llevar ao sacrificio de sí, a renuncia o a limitación de nuestra subjetividad a neuroidentidades cristalizadas. Lembrando que as relações que devemos estabelecer con nós mesmos no deben ser pensadas en términos de identidade, mas que elas deben ser fundamentalmente relações de diferenciação, de creação e de inovação. Era isso, muito obrigada. Bem, eu continuo. Então, como não dá para ver plateia, quem sabe a gente pode ligar um pouquinho a luz para poder abrir o espaço para as perguntas.
eu queria também passar um aviso bem rapidinho. O professor Guilherme de Leblanc, que foi convidado para o congresso, por uma razão pessoal não conseguirá vir. Então, a professora Senda Sterka vai ocupar o lugar do professor Guilherme Leblanc na mesa da quinta-feira próxima. Ok? Então, passada. Perfeito. Boa tarde. Quem ainda não assinou a lista de presença, elas estão ao fundo, depois assina por conta dos certificados. Obrigada. Muito bem. Bem, então vamos a abrir, não sei se temos de tempo, mas acredito que temos 5 minutos. Vamos abrir para a discussão. Vamos com várias perguntas ou... A ver. Meninos, vos que están como monitores, vocês me podem ajudar com as perguntas? Sabe? Você quer pegar um microfone? A professora Vera tinha perguntado, tem uma pergunta. Sandra, eu achei muito interessante a sua apresentação. Eu tenho lido trabalhos seus sempre com muito gosto. E eu gostaria de fazer mais um comentário e uma pergunta, se for possível. Por um lado, a questão pela qual eu já andei trabalhando e transitando, de uma possível relação da noção de biopolítica do Foucault e o enorme sucesso do DSM. Né? Eu até já tive a coragem de escrever algumas palavras sobre isso e de falar sobre isso pelo Brasil afora. Mas, na realidade, a gente vai tomando conhecimento de que esse grupo do DSM, ele próprio faz a sua autocrítica periodicamente e que chegamos a um determinado ponto, acho que foi o DSM-4 ou 5, em que se chegou à ideia de que estava se criando falsos positivos e uma falsa epidemia. Certamente, todo esse quadro, que é um gradiente amplíssimo de doenças infantis, que se colocam na escola, na creche, etc., são medicalizadas. É claro que isso, no meu entender, vai trazer para nós futuras formas de subjetivação. Né? Então, é difícil, no meu entender, você discernir entre até que ponto isso vai deformar aquela criança na medida em que está querendo reabilitar uma série de componentes, e nunca vem a medicação pura, vem sempre cercada de uma série de outros incentivos, ou, por outro lado, se você vai estar cerceando ou se você vai estar trazendo, como vem desde uma juventude muito precoce, novas formas de subjetivação, de lidar com isso na nossa sociedade. Esse é um ponto e que diz respeito, obviamente, ao tema da casa de hoje, que são as práticas de liberdade. Outro ponto é que eu quase escrevi para falar aqui, mas eu vi que eu não tinha condição, é o caso, mas também olhei na programação, tem uma pessoa que vai falar, o caso do Bispo do Rosário. Eu conheci o Bispo do Rosário pessoalmente, porque eu trabalhava na colônia Juliano Moreira, eu vi ele bordando os mantos, e tem umas fotos dele, numa revistinha que a gente fazia. A minha ideia também era pensar o seguinte,
há formas de subjetivação e práticas de liberdade em instituições de aparência absolutamente detestáveis, ou verdadeiro intolerável. No entanto, ele conseguia ter um quarto enorme, ele conseguia ter um galpão, ele conseguia, independente do que pediam ou mandavam ele dizer de si ou de qualquer confissão, ele conseguia ter práticas de liberdade, talvez muito mais livres do que as minhas aqui agora. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, é apenas um comentário, eu não sei. Obrigada. Então, sobre a biopolítica do DCM, eu estou completamente de acordo com o que a Vera falou, porque eu acho que tem aí uma estratégia muito interessante, não sei lá, eu acho muito interessante para analisar, embora tenha um pouquinho de moda também nisso, DCM, mas eu acho que ela é uma estratégia biopolítica extremamente interessante pelo lugar que a estatística ocupa aí, o conceito de normalidade que está aí. Por exemplo, todos esses manuais estão associados a tabelas para você poder fazer os testes. E são impressionantes, é decir, realmente são... não sei, acho que Foucault adoraria olhar esses documentos porque são uns... Bom, por exemplo, para ver se uma criança tem um transtorno que é muito comum aqui, que se chama transtorno de oposição e desafio. É uma festa para Foucault. Crianças que se opõem às autoridades dos pais, às autoridades dos professores. Isso é um transtorno. A partir dos 2 anos de idade. E, bom, aí você tem uma tabela para verificar se essa criança tem ou não tem essa patologia, que tem 56 indicadores, que são 56 sinônimos para dizer o mesmo. A criança não obedece, a criança não obedece. A criança não fica quieta, a criança sai do lugar. Tá. O que se dá para essa patologia é essa risperidona, que eu falei, que é uma medicação de Johnson Johnson, que o Johnson Johnson pagou milhares de dólares por isso, processos judiciais que perdeu por problema da prolactina, e porque, imagina, muda a vida de uma criança de 12 anos, de repente ter peitos e ter leite, é desesperante. Bom, claro que para Johnson Johnson 2 milhões de dólares não significam absolutamente nada, então eles pagam e continuam. Em relação às estratégias de resistência, eu tive a oportunidade de ver alguns documentos, tanto aqui de nosso hospital Colônia Santana, como do Hospital Santana de París, e a gente observa que antes dos neurolépticos, que é o caso do Bispo de Rosário, as pessoas podiam criar algum tipo de práticas de liberdade. Eu botei essas imagens que têm a ver com não aceitar o tempo acabou. Não, desculpa você. O tempo acabou, a gente continua logo depois no corredor, e se tem algumas pessoas que depois queiram perguntar, nós podemos continuar no cafezinho. Um recadinho. Oi. Olá, só um recado para vocês. A próxima conferência, nós vamos dar 15 minutos, então são 15:02, 15:15 voltamos, porque quem precisar de fones para tradução simultânea deve se dirigir lá no saguão, na mesa de credenciamento, para deixar seu RG e pegar o fone de tradução simultânea. Tá bom? Então, 15 minutinhos. Então vamos encerrar. Pronto.